Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, mais um estudo do livro dos Salmos, o último estudo da nossa quarta-feira, do nosso mês de julho. Nós vamos abrir nossa Bíblia no Salmo número 18, nós vamos ler orar antes de meditar no Salmo pretendido. Salmo de número 18, versos de 1 a 6, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a minha força da salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de mortes me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Ele é meu templo, ouvido a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Esse é o Deus que nós louvamos e bendizemos, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que fortalece, o Deus que ouve o nosso louvor, nosso clamor. Por isso nós servimos a Ele, não é distante a nós. Vamos orar então a esse Deus, adorar a esse Deus que cuida do seu povo. Feche seus olhos neste momento. Ó Pai Santo, nós te bendizemos e te adoramos, ó Pai, porque na angústia o Senhor clama, o Senhor ouve o nosso clamor, melhor dizendo. Obrigado, Senhor Deus, porque em todo tempo nós sentimos o seu amor por nós. Por isso, nós o amamos, como diz João, Senhor Deus, nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor ouve, Senhor Deus, as nossas orações, o nosso clamor, e nós somos gratos a Ti, Senhor Deus. Bendizemos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus próximo a nós. Clamamos, Senhor Deus, que o Senhor também perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados, nos faça, Senhor Deus, pela graça de Jesus, mais próximos a Ti, e que em nome de Jesus possamos sempre Te adorar e Te bendizer a todo momento, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estudar no Salmo 116 essa noite, e eu convido você a abrir sua Bíblia e lá no Salmo 116, e nós vamos ler todo esse salmo, ok? Vamos lá. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, e o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, pois das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, da terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os teus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia.
Nós temos estudado os Salmos, né, o livro dos Salmos, no decorrer deste mês, e nós vimos, por exemplo, que os Salmos ele também há uma divisão de 5 livros dentro dos Salmos. Nós temos o livro 1, que é o Salmo 1 ao Salmo 41, o livro 2, o 42 ao 72, o livro 3, do 73 ao 89, o livro 4, do Salmo 90 ao Salmo 106, e o livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150. Além dessas divisões que é colocado nos Salmos, há também a divisão de gêneros. Nós temos salmos de lamentos, nós temos salmos de louvor, salmos litúrgicos, temos salmos de sabedoria, nós temos salmos de ações de graças, que é o salmo que nós lemos hoje. Hoje nós vamos estudar um salmo de ação de graças, Salmo 116. Nós estudamos vários gêneros no decorrer deste mês. Vemos salmos de lamento, salmos de sabedoria, salmos de louvor, mas relacionado à realeza, né? Dentro de uma estrutura de um salmo real. E hoje nós vamos ver um salmo de ação de graça. E esse salmo ele é um dos salmos apaixonantes aqui dentro do saltério. Porque o salmista ele já inicia e já expressa todo o sentimento a Deus de uma maneira bem afetiva. Ele diz, amo ao Senhor. E esse amor é um amor pleno, um amor realmente um sentimento pleno, mas não somente... Hoje em dia a palavra amor ele é muito desgastada, né? Mas esse amor gera ações. Ele ama ao Senhor. Ele é algo que vem do seu íntimo, é algo que vem do seu ser. E que é interessante que este salmo ele expressa de uma maneira bem poética alguns elementos que Deus fez com eles. Por exemplo, diz que impediu com que os seus pés tropecem, diz aqui, livrou as lágrimas dos olhos, né? Ele fala de uma maneira bem poética esse salmo. Esse salmo ele expressa de uma forma bem afetiva, uma forma bem gostosa de se ler esse amor que ele tem por Deus e o porquê desse amor. Ele é direto, ele é simples, ele é extremamente gostoso de se ler. E algo interessante desse salmo, que ele e que vemos dentro dos salmos, que normalmente eles são comunitários, né? O salmo que fala assim, 122, né? Que diz, alegrei-me quando disser, vamos à casa do Senhor. Os salmos normalmente são comunitários, mas aqui, o Salmo 116, ele traz uma intenção totalmente individual, um louvor individual, uma ação de graças individual por um livramento que Deus deu. Deus, durante toda a história, ele, como eu sempre costumo falar e sempre digo isso, pensando no Perspectivas, né? No curso Perspectivas, que Deus está formando um povo que o adore. Mas diante dessa formação de povo que Deus está fazendo, ele trabalha também com indivíduos e livra indivíduos. E isso é interessante, por quê? Porque o salmista aqui, ele estava com um problema sério, e muitos comentaristas vão dizer que ele estava com uma doença grave. Alguns comentaristas citam que até esse salmo, ele foi escrito, ele foi inspirado por Jó. Não se sabe quem é o escritor desse salmo, mas aqui diz que ele está com uma doença grave e ele ora a Deus. E é interessante que durante 4 versículos, durante 4 vezes, o salmista repete dizendo que ele invocou o nome do Senhor. Olha só que interessante.
Verso 2, porque inclinou para mim os ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Verso 4 vai dizer isso também, que invocou o nome do Senhor. O verso 13 vai dizer que ele invocou o nome do Senhor. Então, o tempo todo, essa palavra de invocar, de clamar, de pedir socorro ao Senhor é algo constante dentro do Salmo. Ele está totalmente desesperado. E ele louva e agradece, um salmo de gratidão. Ele agradece a Deus porque Deus ouve esse clamor, ouve essa invocação. Ele ouviu a voz do salmista. Nosso Deus, ele está formando um povo que o adore, mas ele ouve também no mais íntimo do nosso ser o nosso clamor individual, dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas dúvidas, das nossas lutas. Ele ouve, e é por causa disso que o salmista inicia o seu primeiro versículo dizendo: amo ao Senhor, porque ele ouve o clamor. O interessante é que o Salmo, no verso 5, o salmista diz que Deus, olha só que interessante, ele diz que Deus ele é compassivo e justo. Ele mostra, o salmista está pensando aqui na justiça, num Deus grandioso, num Deus correto, num Deus pleno, mas ao mesmo tempo ele está mostrando a graça desse Deus que é tão grande, que é o eterno, que ouve a mais simples pessoa. Nosso Deus é gracioso e compassivo, porque ele ouve o clamor dessa pessoa mais simples. E o verso 6 a 7 mostra isso. Ele diz isso, mostrando a pequenez desse salmista, mas a graciosidade, a misericórdia grande desse Deus maravilhoso. Por isso que ele diz: amo ao Senhor, amo ao Eterno, amo aquele que sempre existiu, daquele que de geração em geração é Deus, daquele de eternidade em eternidade é Deus. Ele ama, por quê? Porque mesmo assim, mesmo diante de tão grandiosidade, mesmo de tão distante assim de nós, não em relação de proximidade, mas de ser, Deus é infinito e nós somos limitados, mesmo assim Deus ouve e atende o clamor, a invocação do salmista. E isso faz com que o salmista tenha segurança. Olha só o verso 8 e 9. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Lembra que ele estava passando por um momento de morte e mesmo assim, diante desse Deus maravilhoso, ele sente a confiança e sabe que vai passar por tudo isso, vai continuar firme, porque Deus está com ele, porque Deus ouve as suas orações. Deus ouve. E aqui, logo na sequência, o verso 10 e 11, nós temos às vezes a gente lê, a gente não entende muito bem o que o Salmo está querendo dizer. Esses versos estão querendo dizer, olha só: eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei, verso 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Às vezes a gente lê aqui esse salmo, nessa nossa linguagem atualizada, e não entendemos o que o salmista está querendo dizer. Mas eu gostaria de ler esses mesmos 3 versos, 10, 11 e 12, na linguagem da NVI, no salmo, na tradução NVI, diz assim: eu criei, ainda que tinha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo?
que o salmista está querendo dizer aqui? Ele diz que mesmo ele crendo, mesmo ele sabendo que Deus estava com ele, que Deus invocou, mesmo diante disso, ele fala que ele está aflito, ele está perturbado, ele está ansioso, ele está com dúvida. Ele tem aquele seu momento de desespero. E ele diz ao Senhor, será que o Senhor está aqui mesmo? Será que o Senhor está presente mesmo? E ele fala, ele falou isso diante da perturbação, no momento onde havia onde ele estava sentindo perturbado, no momento da angústia, no momento do sofrimento, ele disse isso. E ele confessa, não se deve levar isso em conta, esse momento de dúvida. Por quê? Porque todo homem é mentiroso. Então ele vê a situação que ele passou, mesmo ele crendo, ele mostra a sua dúvida, o seu temor e o que ele expressou diante dessa dúvida e desse temor, a sua aflição. E ele diz, eu disse isso no momento de loucura, no momento de perturbação, Deus. Não leve isso em conta, porque todo homem é mentiroso. E no verso 12, nós temos aqui, então, o salmista dizendo, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que darei ao Senhor pelo livramento? O que darei ao Senhor? Deus, não leve em conta o que eu disse no momento da angústia, no momento do desespero, no momento onde eu estava perturbado. Não leve isso em conta, porque o Senhor me livrou. E o que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor por todos esses benefícios? O que farei a Ti? E no verso em diante, nós vemos então o desejo de retribuição, de cumprir promessas a Deus e votos a Deus em agradecimento pelo livramento, em agradecimento pela restauração, em agradecimento por Deus ouvir a voz do salmista. Mas nós precisamos aplicar esse salmo para Cristo Jesus. Esse salmo é muito importante de confiança, de gratidão, mas ele precisa passar pelo crivo de Cristo, ele precisa passar pelo sangue do Cordeiro, mostrar Cristo aqui nesse salmo, como Cristo está sendo influenciado e está sendo mostrado nesse salmo, a aplicação em Cristo. Por isso eu quero trazer para vocês o verso 5. Compassivo e justo é o Senhor, ou misericordioso e justo é o Senhor. E nós vemos isso na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós vemos a justiça de Deus e a misericórdia, a compaixão do Senhor. Na cruz do Calvário, nós temos Cristo sendo crucificado porque ele assumiu sobre si todo o pecado da humanidade, todo o pecado que cometeu no passado, que estão cometendo no presente, mas que cometeriam no futuro também. Tudo que desagradava a Deus, e Deus, como justo, ele precisou depositar isso numa pessoa, e ele deposita em Cristo Jesus todo o castigo, toda condenação em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo nós temos um Deus compassivo e misericordioso, porque ele não deposita isso em nós, seres humanos, porque sabe que nós não aguentaríamos. Sabe que nós precisávamos de um representante, e esse representante é Jesus Cristo. Na cruz nós vemos um Deus compassivo e misericordioso, mas também justo. Porque a nossa maior vitória, nosso maior inimigo, que vem levar a nossa maior vitória, como o salmista o tempo todo vem mostrando a morte, a vida, Jesus Cristo venceu a morte, nosso maior inimigo. E então, como salmista nos diz, nós poderemos andar na presença do Senhor, na terra dos viventes, porque um dia Cristo venceu a morte na cruz do Calvário, onde nós temos o Deus que é totalmente compassivo e misericordioso, mas também temos um Deus que é justo.
Ele é o Deus que nós servimos. Por isso que nós somos gratos a Ele. Nós louvamos a Ele por essa bênção e essa salvação que Ele nos dá. E essa oportunidade de estar com Ele constantemente nessa terra de viventes. E o que darei ao Senhor por todos os benefícios? O que darei ao Senhor pela salvação? O que darei ao Senhor pela vida que Ele nos deu em Cristo Jesus? O que darei ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua compaixão? O que darei ao Senhor? A única coisa que Deus requer de nós é obediência. Obediência a Ele. Obediência ao que Ele nos chamou. Obediência ao que Ele nos mandou fazer. E nisso eu encontro a ordenança de Cristo em fazer discípulos. Fazer discípulos. Como nós somos gratos a Deus, como nós mostramos a gratidão a Deus pela salvação, como nós mostramos a gratidão a Deus por Ele ser compassivo e justo, como nós mostramos a compaixão ao Senhor, fazendo discípulos, sendo fiel ao que Ele ordenou, obedecendo ao que Ele ordenou. Ele manda isso, Ele fala para nós fazermos isso, e Ele requer que nós fazemos isso. Por quê? Porque Deus está formando um povo que o adore. E esse Deus maravilhoso trabalha com cada pessoa, com cada um. Cada um Ele mostra a sua graça, o seu poder, a sua compaixão, a sua justiça. Mostra o que Ele fez na cruz do Calvário para livrar eles da condenação eterna, para me livrar da condenação eterna, para livrar você. Por isso, somos gratos a Deus, louvamos a Deus. Por isso, podemos fazer a oração que o salmista inicia, o primeiro versículo. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele me livrou da morte. Ele ouviu a minha voz num dia. E hoje posso habitar plenamente com Ele. E Ele requer obediência. E Ele requer que nós obedecemos ao seu chamado, ao seu mandato de fazer discípulos. Que Deus nos capacite a isso. Que nós tenhamos um coração grato a Cristo Jesus pelo que Ele fez. E que em nome de Jesus possamos fazer essa oração constante. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Ele é um Deus próximo. Ele está junto conosco, caminhando. Ele está junto conosco. E assim podemos adorar a Ele plenamente. Vamos orar ao Senhor. Vamos adorar a esse Deus que está próximo, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor, que está conosco e que no momento da angústia nós podemos orar a Ele e invocar o nome dEle. Vamos orar. Ó Pai Santo, nós bendizemos e adoramos a Ti, ó Pai, porque em todo momento o Senhor está conosco. E pedimos para que o Senhor, ó Pai, estenda a Tua graça sobre aqueles, ó Pai, que estão enlutados, sobre aqueles, ó Pai, que estão sofrendo por alguma doença, por aqueles, ó Pai, que estão angustiados com medo. Que o Senhor ouça, Senhor Deus, o seu clamor, as suas invocações, aqueles que estão desempregados, ó Pai, ouça, Senhor Deus, e que eles vejam em Ti, Pai, aquele que já venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. Então, todo o restante, ó Pai, nós já somos mais que vencedores. Ó Pai, que nós sejamos gratos, ó Pai, gratos a Ti, por esse Deus tão maravilhoso que o Senhor é. E que possamos ser como o salmista, expressar o nosso amor a Ti, obedecendo a Tua palavra, fazendo discípulos para a glória do Senhor, ó Pai. Ó Pai, nos fortaleça durante a semana e nos faça, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada dia mais, amantes e apaixonados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e que o Pai esteja sempre com vocês.